A noite de 31 de outubro de 1451 rasgou-se em Gênova, com um trovão que fez tremer as vielas estreitas do bairro de Porta Sant'Andrea. Choveu como se o céu vertesse toda a ira acumulada sobre os telhados de Ardósia, e entre os gritos de uma parturiente, Susana Fontanarossa, esposa de Domênico Colombo, tecelão arruinado pelas dívidas, nasceu um menino de olhos cor de âmbar tempestuoso. As comadres benzeram-se. Criança nascida em dilúvio carrega o destino do mar. Sussurraram, enquanto o recém-nascido berrava com força desmedida, como se já reclamasse algo que o mundo lhe devia. O cheiro de lã molhada e suor misturava-se ao sal marinho que o vento atlântico trazia do porto, onde galeras genovesas balançavam feito bêbados após meses saqueando costas mouriscas. Domênico mal olhou o filho. Seus dedos sangravam de tanto tecer para pagar credores venezianos que ameaçavam quebrar-lhe as pernas. Mas Susana, exausta, envolveu o bebê num trapo desbotado e murmurou: Cristóforo, portador de Cristo. Nome grande demais para corpo tão pequeno, pensaria alguém. Ela não sabia que batizava um fantasma futuro, um homem que atravessaria abismos líquidos para plantar cruzes em terras que sangrariam por séculos. Os primeiros anos de Cristóvão transcorreram entre a miséria perfumada de linho velho e as histórias delirantes dos marinheiros que frequentavam a taverna vizinha. Menino magro, joelhos esfolados, ele esgueirava-se entre barris de vinho aguado para ouvir velhos corsários de barbas brancas relembrarem batalhas contra turcos, tempestades que engoliam frotas inteiras, ilhas onde mulheres dançavam nuas sob luas gigantes. Há terras além do mar tenebroso, jurava um capitão caolho, cuspindo dentes podres, onde ouro cresce em árvores e os homens vivem 300 anos. A igreja chamava tais conversas de heresia. Mapas oficiais desenhavam o Oceano Atlântico como borda do mundo, habitado por serpentes e demônios. Mas, para Cristóvão, cada palavra era semente fincada na alma faminta. Ele roubava carvão das oficinas do pai para riscar navios imaginários nas paredes de pedra, recebendo sovas que deixavam costas marcadas. Sonhador inútil, gritava Domênico, que precisava de mãos para o tear, não de olhos fixos no horizonte invisível. Aos 10 anos, o garoto já sabia. Gênova era prisão de tecidos mofados. Sua verdadeira pátria estava onde o céu tocava a água. Você consegue sentir? Aquele frio na espinha de uma criança que pressente ser diferente, condenada a algo maior que a própria carne. Cristóvão carregava fome, que comida nenhuma saciava. Nas noites de inverno, quando nevava sobre o Mediterrâneo improvável, ele subia ao telhado da casa, estrutura precária que rangia sob seus pés descalços, e mirava as estrelas com intensidade de quem busca resposta divina. Constelações giravam como rodas de fogo. Ele memorizava posições sem entender navegação, guiado por instinto animal. Aquela ali, apontava para Polaris, é a que nunca se move, a âncora do céu. Susana, pressentindo a loucura santa do filho, rezava rosários até os dedos sangrarem. Tinha medo. Medo de que o mar o engolisse. Medo de que ele se tornasse pirata. Medo de que nunca voltasse. Mas também orgulho secreto, porque nas veias daquele rapaz corriam sonhos que homens normais jamais ousavam ter. Aos 13 anos, a fome falou mais alto. Domênico, afogado em dívidas impagáveis, vendeu Cristóvão como aprendiz a um mercador de especiarias que navegava rotas para Quios e Chipre. O adolescente embarcou numa galera chamada Santa Maria della Grazia. Ironia cruel do destino, prenúncio de outro navio homônimo, que décadas depois o levaria ao abismo da glória. Primeira vez que os pés tocaram com vés oscilante, Cristóvão vomitou tripas até esvaziar-se. Marinheiros veteranos riram,
Mas o capitão, homem de cicatrizes profundas e nome esquecido pela história, viu algo diferente. Este não vai desistir, murmurou, observando como o garoto, pálido, feito cadáver, arrastava-se para içar velas com mãos ensanguentadas, e não desistiu. Noite após noite, balançando em rede pútrida, onde ratos disputavam espaço, Cristóvão ouvia o canto do oceano, sussurro hipnótico de ondas batendo no casco, promessa de mundos ocultos além de cada horizonte. Mas foi no porto de Alexandria, cidade de minaretes dourados e mercados fedendo a incenso e urina, que a iniciação verdadeira começou. Ali, entre sacos de pimenta e escravos negros acorrentados, ele conheceu quem mudaria tudo. Está pronto para descobrir como um simples grumete genovês encontrou o portal para a obsessão que reescreveria a história? Como paixão proibida e conhecimento herege fundiram-se em sua carne jovem, transformando-o em homem possuído por visão que nem reis conseguiriam apagar. Inscreva-se nesta viagem pelas sombras da verdade. Dê like se seu coração já pulsa mais rápido. Comente. Você navegaria rumo ao desconhecido sabendo que pode nunca voltar? Alexandria fervilhava como caldeirão de almas condenadas. Mercadores armênios gritavam preços de seda. Escravos núbios carregavam ânforas sob chicotes. Mulheres veladas deslizavam entre sombras, como fantasmas perfumados de âmbar. Cristóvão, 17 anos recém-completados, desembarcou com pernas trêmulas e fascínio doentio nos olhos. O capitão da galera, corsário disfarçado de comerciante honesto, arrastou-o para um armazém subterrâneo, onde luz morria entre pilhas de tapetes persas e caixões lacrados. Aqui aprenderás o que escolas não ensinam, rosnou, revelando mapas estendidos sobre mesa carcomida por traças. Não eram cartas náuticas comuns. Linhas serpenteavam para o oeste do Atlântico. Anotações em árabe prometiam ilhas abençoadas onde sol nasce 2 vezes. A igreja proibia tais documentos sob pena de fogueira. Possuí-los era dançar com heresia. Mas, para o rapaz genovês, cada traço de tinta era revelação divina. Seus dedos percorreram pergaminhos com reverência de quem toca relíquia sagrada, enquanto o coração martelava contra costelas frágeis. Foi então que ela apareceu. Não anunciada por passos. Surgiu simplesmente, como miragem solidificada pelo desejo. Zara. Mourisca de pele cor de mel escuro. Olhos negros profundos, feito poços sem fundo. Cabelos libertos em cascata de seda negra que a lei islâmica mandava esconder. Vestia túnica índigo que desenhava curvas proibidas. Ao redor do pescoço, amuletos antigos tilintavam promessas de conhecimentos esquecidos. «Queres saber dos mares ocultos?» perguntou em italiano quebrado, voz rouca de quem fumou ópio demais ou chorou em segredo. Cristóvão engoliu seco, incapaz de desviar olhar. Ela sorriu, dentes perfeitos atrás de lábios carnudos, e aproximou-se até que ele sentisse cheiro de jasmim e suor. Meu pai era navegador mouro que morreu buscando o ocidente. Deixou-me estrelas. Com isso, desenrolou carta celeste bordada em seda. Constelações desconhecidas, cálculos de latitude em numerais árabes, símbolos astrológicos que faziam a cruz no peito de Cristóvão queimar como brasa. As semanas seguintes dissolveram-se em iniciação febril. De dia, ele descarregava mercadoria sob sol escaldante que cozinhava cérebros. À noite, escalava muros do bairro judeu até o quarto secreto de Zara, cômodo estreito, onde incenso mascarava fedor de esgoto das ruas. Ali, entre almofadas bordadas e velas que transformavam sombras em demônios dançantes, ela ensinava-lhe navegação pelas estrelas, como medir ângulo da polar com dedos estendidos, interpretar ventos por cheiro de maresia, prever tempestades pela cor do horizonte ao crepúsculo. Mas as lições nunca eram apenas cartográficas.
Zara tocava-lhe as mãos ao guiar seu dedo sobre mapas, roçava seios contra costas dele, ao apontar constelações pela janela gradeada. Sussurrava instruções com lábios tão próximos que hálito quente arrepiava pescoço virgem de Cristóvão. Navegação é sedução, murmurava. Convences o mar a entregar segredos enquanto ele tenta matar-te. Imagine-se naquela penumbra. 17 anos, corpo em chamas de testosterona e ambição, mulher experiente desvendando universos com cada toque calculado. A primeira vez que se beijaram foi sob mapa da costa africana. Ela montou-o ali mesmo, sobre pergaminhos ancestrais que rasgaram sob peso de corpos entrelaçados. Cristóvão perdeu virgindade e inocência simultaneamente. Gemeu, nome dela, misturado com orações católicas esquecidas, enquanto Zara cavalgava-o com olhos fechados, murmurando coordenadas em árabe como mantras. O prazer explodiu nele feito tempestade equatorial, deixando-o tremendo, envergonhado, transformado. Ela riu, riso de feiticeira que acabou de roubar a alma, e lambeu suor do pescoço dele. Agora pertences aos mares desconhecidos. Nunca mais serás homem de terra firme. Estava certo. Nas madrugadas posteriores, enquanto ela dormia nua entre lençóis manchados, Cristóvão estudava mapas com obsessão de louco. Memorizava cada ilha fantasma, desenhada por cartógrafos árabes, comparava lendas de São Brandão sobre terras ocidentais com cálculos de Ptolomeu, construía teorias delirantes onde a Ásia curvava-se tão próxima da Europa que navegador corajoso poderia alcançá-la pelo oeste. Zara alimentava essa loucura, contava histórias do pai morto, que jurava ter visto aves tropicais voando de poente, madeiras exóticas boiando após tempestades atlânticas, evidências de terras ocultas que reis cristãos negavam por medo ou ignorância. Eles mentem, cuspiu ela certa noite, ódio venenoso na voz, porque verdade destrói poder da igreja. Se mundo é maior que dizem, Deus também é diferente do que pregam. Heresia pura. Cristóvão deveria ter fugido, denunciado, salvado alma imortal. Em vez disso, afundou mais fundo. Fez amor com Zara sobre altares de conhecimento proibido. Bebeu vinho roubado enquanto ela lia textos de alquimistas persas sobre transmutação, não de metais, mas de destinos. Podes transformar-te de tecelão miserável em senhor de oceanos, prometeu, dedos acariciando cicatrizes nas costas dele, deixadas pelo cinto do pai. Mas preço é alto, solidão eterna, ódio de quem ficou para trás, glória que consome por dentro. Ele acenou, bêbado de desejo e ambição. Não compreendia ainda. Estava vendendo futuro por mapas e sexo, assinando pacto com obsessão que o devoraria vivo. 2 meses depois, a galera partiu. Zara despediu-se no cais ao amanhecer, envolta em véu que escondia lágrimas ou sorrisos. Cristóvão nunca soube. Entregou-lhe presente final. Astrolábio de bronze gravado com versos do Corão e, escondido no forro, fragmento de mapa mostrando rota impossível atravessando o Atlântico. Quando chegares ao fim do mundo, sussurrou, lembra de mim. Ele subiu a prancha sem olhar para trás, sentindo vazio no peito onde o coração costumava bater. Levava nas bagagens mais que mapas. Levava fome insaciável, conhecimento perigoso e a certeza maldita de que nascera para algo maior que vida comum. O Mediterrâneo brilhava como espelho partido sob sol nascente. Em algum lugar além do horizonte, continentes desconhecidos aguardavam conquistador que ainda não sabia próprio nome, ecoaria em maldições e glórias por séculos. Você sente o arrepio? A vertigem de destino acelerando rumo ao precipício. Agosto de 1476. O mar, ao largo do Cabo de São Vicente, transformou-se em caldeirão de sangue e pólvora. Cristóvão
25 anos, servia como marinheiro numa frota genovesa carregada de mástica e vinho, quando corsários franceses emergiram da neblina matinal como lobos famintos. Canhões explodiram, som que rasgava tímpanos e almas, enquanto estilhaços de madeira voavam feito lâminas invisíveis. Ele viu companheiros decapitados por correntes de ferro lançadas de catapultas, tripas escorrendo por convéses escorregadios, homens pulando ao mar em chamas, preferindo afogar-se a queimar vivos. O navio de Cristóvão, galera chamada Bechala, partiu-se ao meio após impacto direto no casco. Água gelada invadiu porões com fúria de besta faminta. Instinto o fez agarrar remo flutuante e pular para o inferno líquido. O Atlântico, naquele agosto português, era traidor. Correntes puxavam para baixo com força de 1000 demônios. Ondas altas como casas esmagavam náufragos. Sal queimava olhos e pulmões. Cristóvão nadou, braçadas desesperadas de quem sabe que parar é morrer, enquanto corpos inchados de colegas boiavam ao redor como avisos macabros. 10 quilômetros até a costa. Impossível para mortal comum, mas algo dentro dele. Fogo aceso anos antes por Zara, obsessão que não permitia desistência, impulsionava músculos além do limite. Horas passaram. Sol desceu tingindo o oceano de vermelho profético. Ele engoliu litros de água salgada. Vomitou bilis. Continuou. Quando pés finalmente tocaram a areia da praia portuguesa perto de Lagos, desabou feito saco de ossos quebrados. Pescadores encontraram-no ao amanhecer. Nu, pele azulada de hipotermia, delirando em genovês sobre mapas perdidos e mulheres mouriscas. Levaram-no para vilarejo, onde mulheres velhas esfregaram azeite morno em carne congelada. Forçaram caldo de galinha goela abaixo. Rezaram a santos padroeiros dos afogados. Cristóvão acordou 3 dias depois, tremendo sob cobertor de lã ordinária, com certeza absoluta. Deus o salvara para cumprir destino inacabado. Lisboa, em 1476, era portal entre mundos. Caravelas retornavam da costa africana trazendo ouro, escravos e histórias de reinos negros além do deserto. Astrólogos judeus calculavam rotas nas judiarias antes da Inquisição. Especiarias das Índias perfumavam o terreiro do Paço, onde rei Afonso V planejava conquistas mouriscas. Cristóvão arrastou-se até a capital com roupas emprestadas e estômago vazio, sobrevivendo de esmolas e pequenos trabalhos no porto. Foi ali, descarregando bacalhau seco num armazém próximo ao Rocio, que ouviu o nome que mudaria tudo. Filipa Moniz de Perestrelo. Viúva jovem de cartógrafo morto em febre maligna, herdeira de propriedades em Porto Santo, mas sem dinheiro para mantê-las. Morava num sobrado decadente na Alfama, vendendo mapas antigos do sogro para pagar dívidas. Cristóvão, movido por instinto de predador que fareja oportunidade, apresentou-se à porta dela numa manhã de chuva fina. Ela abriu receosa. Mulher de 32 anos, cabelos castanhos presos em trança severa, olhos cinzentos marcados por viuvez e solidão, vestido negro que escondia corpo ainda jovem. Busco trabalho, copiando cartas náuticas, mentiu Cristóvão, com italiano arrastado. Sorriso calculado que aprendera a seduzir patrocinadores. Filipa hesitou. Algo no olhar daquele estrangeiro magro e intenso assustava-a, mas necessidade falou mais alto. Precisava de rendimento. Mapas empoeirados no sótão podiam valer fortunas se restaurados. Entre, murmurou, recuando para as sombras do corredor estreito. O cheiro da casa invadiu narinas dele. Mofo, solidão, lavanda seca em gavetas para disfarçar decadência. Paredes descascadas exibiam brasões desbotados da família Perestrelo, fidalgos menores arruinados por má administração. Cristóvão catalogou tudo com olhos frios. Potencial de ascensão social, acesso a documentos valiosos, mulher vulnerável que podia ser manipulada.
Nos meses seguintes, instalou-se naquela casa como parasita benevolente. De dia, restaurava mapas com perícia aprendida de Zara. Traços firmes redesenhando costas africanas, anotações marginais em latim sobre correntes e ventos. Filipa observava-o trabalhar com fascínio crescente. Nunca vira homem tão possuído por geografia, que sussurrava nomes de ilhas inexploradas como orações, que media distâncias oceânicas com dedos trêmulos de excitação. À noite, ele contava histórias, versões embelezadas de experiências mediterrâneas, omitindo Zara, mas exagerando tempestades e batalhas. Ela ria pela primeira vez desde morte do marido, guardando viuvez pesada feito mortalha. Cristóvão percebia. Aquela mulher carecia de toque, palavras doces, ilusão de futuro. E ele sabia oferecer exatamente isso. A sedução foi metódica, cruel em sua eficiência. Roçava mãos ao passar pergaminhos, elogiava a inteligência dela com sinceridade falsa. Deixava silêncios carregados, onde olhares diziam mais que bocas. Certa noite de dezembro, Lisboa congelada por vento norte, Filipa desceu ao scriptorium, onde ele trabalhava sob vela fraca. Trajava apenas camisola de dormir. Cabelos soltos caíam sobre ombros, num convite involuntário. — Tens frio? Perguntou com voz trêmula. Cristóvão ergueu-se devagar, aproximou-se até sentir calor dela. Envolveu-a em abraço que misturava proteção e desejo. Não mais, mentiu, beijando o pescoço onde pulso batia acelerado. Ela derreteu-se, anos de solidão evaporando sob lábios experientes dele. Fizeram amor ali mesmo, sobre mapas do Atlântico, que amarrotaram sob peso de corpos necessitados. Não houve paixão delirante como com Zara. Foi transação tácita, onde ambos preenchiam vazios. Ele ganhava lar e status. Ela recuperava a ilusão de ser desejada. Casaram-se, em cerimônia modesta, na primavera de 1479. Cristóvão tornou-se Cristóvão Colombo oficialmente, aportuguesando o nome para soar respeitável, e ganhou acesso total aos arquivos Perestrello. O sogro morto havia sido donatário de Porto Santo, navegara até Madeira, anotara teorias sobre terras ocidentais em diários secretos. Colombo devorou tudo. Cartas náuticas mostrando madeiras exóticas chegadas de oeste, relatos de cadáveres de homens estranhos encontrados em praias, cálculos especulativos sobre distância, até Cipango. A obsessão renasceu violenta. Filipa via marido passar noites em claro, rabiscando rotas impossíveis, murmurando sozinho, ignorando-a quando chamava para a cama. Quando ela engravidou, ele mal notou. Filho Diego nasceu em 1480, e Cristóvão segurava-o com indiferença de quem carrega fardo necessário. Mas o destino preparava golpe cruel. Filipa adoeceu após parto. Febre puerperal que doutores não sabiam curar. Definhou durante meses enquanto Colombo obsessivamente escrevia propostas para rei João II financiar expedição ao Ocidente. Ela morreu numa madrugada de outono, sussurrando o nome dele, que não estava presente. Cristóvão retornou do Palácio Real, onde fora novamente rejeitado, para encontrar cadáver já frio. Sentiu o quê? Culpa, alívio, vazio pragmático. Enterrou-a sem lágrimas, guardou mapas dela como troféus e soube. Usara aquela mulher como degrau, e Deus cobraria preço. Você consegue sentir o peso de amar sem amar, de construir futuro sobre ruínas de coração alheio. Os anos após morte de Filipa dissolveram-se em humilhação metódica. Cristóvão Colombo, viúvo de 30 e poucos, com filho pequeno e obsessão gigantesca, tornou-se figura patética nas cortes europeias. O italiano louco que prometia alcançar Ásia, navegando para o oeste. Em 1484, apresentou proposta formal ao rei João II de Portugal num salão do Paço da Ribeira, onde nobres perfumados cochichavam risos mal disfarçados.
Ele desenrolou mapas sobre mesa de mogno, dedos tremendo de urgência. Majestade, a terra é menor que calculam os doutos. Cipango está a apenas 4.000 milhas das Canárias. Podemos contornar monopólio veneziano das especiarias. Os conselheiros reais, matemáticos da Universidade de Coimbra, cartógrafos experientes, dissecaram argumentos com bisturis de lógica. Os cálculos dele reduziam circunferência terrestre absurdamente, ignoravam medições precisas de Eratóstenes, confundiam milhas árabes com italianas. É suicídio, sentenciou o bispo assessor. Frotas morreriam de fome e sede antes de encontrar terra. Se é que terra existe. João II, monarca pragmático, interessado em rotas africanas já lucrativas, dispensou-o com um gesto enfastiado. Colombo saiu arrastando mapas rejeitados, sentindo olhares de piedade queimarem costas. Mas desistir? Impossível. A obsessão escavara tão fundo em sua psique que separar-se dela seria arrancar próprio esqueleto. Vendeu propriedades herdadas de Filipa, casario em Porto Santo, vinhedos minguados, para financiar viagens de mendicância régia. França, primeiro. Luís XI morreu antes de recebê-lo, deixando Colombo vagando por Paris invernal, onde quase congelou em hospedaria infestada de pulgas. Inglaterra depois. Henrique VII ouviu proposta com tédio aristocrático. Consultou astrônomos que zombaram da fantasia mediterrânea. Recusou educadamente. Veneza nem se dignou receber. República Sereníssima lucrava fortunas com rotas terrestres para Oriente. Por que arriscar em oceano suicida? Cada rejeição cravava estaca mais funda em autoestima de Colombo. Começou a beber vinho barato demais, negligenciar higiene, falar sozinho pelas ruas. Diego, o filho, agora menino de 6 anos, deixado aos cuidados de freiras em mosteiro português, mal via pai que desaparecera em espiral de loucura santa. Sobrevivência exigia degradação. Colombo voltou a Lisboa em 1485. Instalou-se em quarto miserável sobre taverna na Mouraria. Vendeu livros e mapas por tostões. Algumas noites, copiava cartas náuticas para mercadores judeus pagando mixaria. Outras, mendigava comida nas docas enquanto marinheiros antigos colegas desviavam olhares com vergonha alheia. Foi nesse período sombrio que conheceu Beatriz Henriques de Arana. Camponesa de Córdoba, 20 anos. Cabelos negros selvagens, olhos castanhos ardendo indignação perpétua contra mundo que a mantinha pobre. Trabalhava numa hospedaria frequentada por Colombo quando ele migrou para a Espanha, tentando última cartada desesperada. Beatriz servia vinho aguado com eficiência raivosa. Corpo curvilíneo mal disfarçado, sob vestido surrado. Ele a desejou imediatamente, não com romantismo de juventude, mas com fome animal de homem desesperado por calor humano. Seduzi-la foi fácil demais. Palavras floridas sobre destino glorioso, promessas de riqueza futura, quando reis financiassem expedição, mentiras sussurradas, enquanto tocava a cintura dela na despensa escura da hospedaria. Beatriz não era idiota. Sabia que ele usava. Mas aceitou porque opções eram casamento com um camponês brutal ou prostituição disfarçada. Ao menos, Colombo oferecia a ilusão de algo mais. Tornaram-se amantes irregulares. Ele aparecia quando precisava sexo ou conforto. Ela recebia-o com mistura de desejo e ressentimento. Nunca casaram. Ele alegava luto por Filipa, mas verdade era a vergonha de unir-se oficialmente à plebeia sem dote. Em 1488, Beatriz engravidou. Colombo recebeu notícia com indiferença glacial. Mais um filho bastardo, mais uma boca que mal poderia alimentar. Fernando nasceu enquanto o pai negociava audiências com nobres castelhanos, criança indesejada que herdaria sobrenome, mas não legitimidade. Imagine-se nessa miséria. Homem de quase 40 anos,
2 filhos que mal conhece, amante que despreza secretamente, vivendo de favores e pequenos golpes. Colombo falsificava currículos, inventava que navegara até Islândia e Guiné, exagerava experiências, forjava cartas de recomendação. Num momento especialmente baixo, considerou pirataria. Velhos contatos genoveses ofereciam participação em saques costeiros. Quase aceitou, mas orgulho residual, resto de fé católica, impediu-o de cruzar essa linha. Em vez disso, perambulava entre Córdoba e Sevilha carregando portfólio esfarrapado de mapas, procurando patronos entre mercadores, duques menores, qualquer um que ouvisse delírio sobre Cipango e ouro asiático. Os monges do mosteiro La Rábida ofereceram salvação inesperada. Frei Juan Pérez, ex-confessor da rainha Isabel, interessou-se pelo projeto lunático de Colombo, não por mérito científico, mas por potencial evangelizador. Se existem terras ocidentais com pagãos, argumentou o franciscano, convertê-los glorificaria Deus e Castela. Usou influência para conseguir audiência real, mas Isabel e Fernando estavam obcecados com Reconquista. 1491, cerco final de Granada, último reduto mouro na Espanha. Colombo aguardou meses acampando com o exército cristão, testemunhando batalhas e fome, enquanto proposta definhava em pilhas burocráticas. Viu Granada cair em janeiro de 1492, bandeiras vermelhas e douradas fincadas em Alhambra, enquanto mouros choravam expulsão de 8 séculos. Achou que finalmente reis livres dariam atenção. Errado. A Comissão de Salamanca, teólogos e cientistas reunidos para avaliar proposta, destruiu argumentos de Colombo sistematicamente. Seus cálculos eram fantasiosos, citações de autoridades antigas distorcidas, premissas geográficas delirantes. Este homem busca glória pessoal, não serviço divino, concluiu um inquisidor. Veredicto: rejeição total. Colombo explodiu em fúria suicida. Gritou que morreria pobre enquanto Espanha perdia chance histórica. Foi escoltado para fora, humilhado. Montou mula magra, decidido partir para a França. Última esperança. Quando o mensageiro real galopou, alcançando-o na estrada empoeirada perto de Pinus Puente, Isabel mudara de ideia. Não por ciência, continuava duvidando, mas por misticismo e política. Conselheiro judeu Luís de Sant'Angelo argumentara que custo era irrisório comparado a potencial retorno, e a rainha tivera sonho profético, onde cruz gigante erguia-se sobre o oceano desconhecido. Mandou chamar Colombo de volta. Ele retornou sujo de estrada, lágrimas secas no rosto, coração oscilando entre esperança e terror de nova rejeição. As negociações de abril de 1492 foram batalhas. Colombo exigiu títulos absurdos: almirante do mar Oceano, vice-rei de terras descobertas, 10% de riquezas, recompensas de megalômano. Isabel quase desistiu de novo, mas algo no olhar fanático dele convenceu-a. Este homem navegaria ao inferno se preciso, e talvez exatamente esse tipo de loucura fosse necessário para impossível. Assinaram capitulações de Santa Fé. Colombo saiu do palácio com papel oficial nas mãos trêmulas, incapaz de acreditar. 41 anos, vida desperdiçada em humilhações, finalmente tinha permissão para tentar suicídio glorioso. Palos de la Frontera, agosto de 1492. O porto andaluz fedia peixe podre e medo. Colombo conseguira 3 navios: a Santa Maria, nau capitânia rechonchuda de 20 metros, a Pinta e Ninha, caravelas ágeis, mas pequenas demais para conforto. 90 homens recrutados à força, criminosos perdoados em troca de navegação suicida, marinheiros desempregados desesperados, alguns aventureiros genuínos atraídos por promessas de ouro asiático, irmãos Pinzon,
Martim Alonso e Vicente Yanhes, navegadores experientes de Palos, aceitaram comandar as caravelas mais por orgulho local que fé no projeto. Olhavam Colombo com desdém mal escondido, italiano, arrogante, que nunca capitaneara a expedição, obcecado por mapas fantasiosos, exigindo reverência de almirante autoproclamado. A tripulação murmurava enquanto carregava provisões, biscoito de navio que durava meses sem apodrecer completamente, barris de água turva, carne salgada rígida feito couro, vinho barato para esquecer terror. Na madrugada de 3 de agosto, marés favoráveis puxaram navios para o oceano. Colombo ficou à proa da Santa Maria, dedos brancos agarrando a murada, observando costa espanhola dissolver-se em névoa matinal. Sentiu vertigem, não de medo, mas de realização impossível. Estava realmente acontecendo. Beatriz ficara em Córdoba com Fernando Bebê, sem despedida sentimental. Diego permanecia em Mosteiro. Nenhuma amarra emocional o prendia além da obsessão de décadas. Ventos sopraram favoráveis atravessando o Estreito de Gibraltar, levando pequena frota até Canárias para reparos finais. Ali, Colombo corrigiu o leme da Pinta, reabasteceu água e enfrentou o primeiro motim. Marinheiros da Ninha tentaram desertar nadando para a ilha. Foram capturados e açoitados publicamente. Próximo que tentar, será jogado ao mar com pedra no pescoço. Prometeu Colombo, com frieza, que gelou sangues. Poucos percebiam. Sob verniz de fé divina, ele era pragmático brutal, disposto a qualquer violência para cumprir destino. 6 de setembro. Canárias desapareceram no horizonte. Começou travessia verdadeira, mergulho no mar tenebroso que mapas cristãos desenhavam povoado de monstros. Primeiros dias foram enganosamente calmos. Ventos alísios empurravam navios para oeste, com constância hipnótica. Ondas balançavam em ritmo sonífero. Tripulação relaxou. Talvez o oceano não fosse cemitério mítico descrito por lendas, mas Colombo não compartilhava otimismo. Mantinha 2 diários, um oficial para a tripulação com distâncias reduzidas, outro secreto com números reais. Mentira calculada para evitar pânico, quando percebessem quão longe estavam de qualquer terra conhecida. Cada amanhecer, ele media a altura solar com astrolábio de bronze, anotava coordenadas aproximadas, refazia cálculos obsessivamente. Números não fechavam. Já deviam ter alcançado Cipango segundo premissas dele, mas apenas azul infinito estendia-se em todas direções. 15 de setembro. Fenômeno estranho aterrorizou tripulação. Agulhas das bússolas começaram a desviar-se da polar. Primeira vez na história registrada que humanos cruzavam declinação magnética do Atlântico sem compreendê-la. Marinheiros gritaram bruxaria, exigiram retorno. Colombo improvisou mentira brilhante. É porque nos aproximamos de novas estrelas do Oriente. Prova de que Ásia está próxima. Não acreditavam totalmente, mas falta de alternativa os manteve navegando. Noites seguintes, ele os ouvia sussurrando nas cobertas inferiores. Vamos cair da borda do mundo. Estamos amaldiçoados por desafiar vontade divina. Este genovês louco nos matará. Colombo fingia não escutar, mas dormia com a adaga sob travesseiro. Sabia que motim era questão de tempo. Você consegue sentir? Terror visceral de estar mais longe de terra que qualquer humano já esteve conscientemente. Mar estendendo-se eterno em todos os lados, provisões diminuindo, sem garantia alguma de retorno. Colombo vomitava secretamente cada madrugada, não de enjoo, mas de ansiedade que corroía estômago. E se estivesse errado? Se Ásia não existisse onde calculava? Se morressem de fome e sede flutuando em cemitério líquido? Mas admitir dúvida era impossível. Tripulação farejaria fraqueza como tubarões-sangue. 25 de setembro. Mar
cobriu-se de algas, sargassos densos que atrapalhavam navegação. Homens viram isso como presságio sinistro. Estamos entrando em região morta onde navios ficam presos eternamente. Martim Pinzon, da Pinta, sinalizou querer retornar. Colombo recusou categoricamente. Invocou a autoridade real. Rainha ordenou alcançar Índias. Desobedecer é traição punível com morte. Pinzon cuspiu no mar, mas obedeceu. Passaram dias inteiros cortando vegetação aquática. Avanço lento feito pesadelo. À noite, bioluminescência, plâncton fosforescente, transformava ondas em fantasmas verdes. Tripulação rezava rosários acreditando ver almas de afogados. Colombo, sozinho em cabine claustrofóbica, relia cartas de Toscanelli e Marco Polo até palavras borrarem, procurando reafirmação que geografia morta não podia oferecer. 7 de outubro. Aves terrestres voaram sobre navios, pombos, pardais, espécies impossíveis tão longe de costa. Esperança reacendeu violentamente. Terra devia estar próxima. Mas dias passaram sem avistar nada. Falso alarme que quebrou espíritos já frágeis. 10 de outubro. Motim explícito finalmente. Tripulação inteira cercou Colombo no convés da Santa Maria. Porta-vozes exigindo retorno imediato. Já navegamos mais que qualquer cristão. Não há terra. Vamos morrer aqui. Ele enfrentou-os com mistura de súplica e ameaça. Mais 3 dias. Se não acharmos terra, juro por Cristo que retornaremos. Mentira. Nunca retornaria voluntariamente, mas eles não sabiam. Aceitaram reluctantes, planejando secretamente jogá-lo ao mar se promessa não se cumprisse. 11 de outubro, crepúsculo. Sinais multiplicaram-se. Galhos com flores frescas flutuavam. Pau esculpido por mãos humanas, pássaros em bandos migrando claramente de alguma costa. Colombo não dormiu aquela noite. Ficou à proa, olhos ardendo de exaustão e expectativa messiânica, escrutinando o horizonte negro sob lua crescente. 2 da manhã, 12 de outubro. Rodrigo de Triana, vigia na Pinta, berrou que sacudiu o universo. Terra! Terra à vista! Sombra escura contra céu estrelado. Ilha pequena, praias brancas refletindo o luar. Colombo caiu de joelhos, lágrimas escorrendo sem controle. Soluços convulsivos de quem passou vida inteira apostando tudo e finalmente venceu. Ou assim imaginou. Amanhecer revelou paraíso, areia como açúcar, palmeiras balançando em brisa cálida, água cristalina onde peixes tropicais dançavam. E humanos, homens nus de pele cor de cobre, sem barba, olhos negros curiosos, aproximando-se em canoas primitivas. Índios, pensou Colombo, embriagado de triunfo. Alcancei as Índias Orientais, sou o maior navegador da história. Não sabia, não podia saber, que descobrira continente inteiro, cuja existência Europa ignorava, que aqueles nativos pacíficos iniciariam genocídio de milhões, que glória e maldição estavam entrelaçadas em abraço mortal. Desembarcou usando o uniforme almirante, plantou bandeira castelhana em solo virgem, batizou Ilha de San Salvador. Os nativos ofereceram frutas e papagaios coloridos. Ele procurou ouro, viu apenas pingentes de cobre, frustração picando o coração. Começava o pesadelo real. Os taínos de Guanahani, nominativo da ilha rebatizada San Salvador, eram povo pacífico demais para próprio bem. Aproximaram-se dos navios espanhóis com inocência suicida. Homens nus, trazendo cestas de frutas desconhecidas. Mulheres de seios descobertos, oferecendo colares de conchas. Crianças, rindo curiosas diante de barbas e armaduras metálicas. Falavam língua melodiosa que nenhum europeu compreendia. Gesticulavam amigavelmente. Tocavam canhões com reverência de quem acaricia deuses. Colombo ordenou distribuir cascavéis e contas de vidro, bugigangas que para eles brilhavam como tesouros. Em troca,
esperava ouro. Procurou freneticamente nos braços bronzeados, pescoços decorados, orelhas furadas, apenas pingentes de cobre. Onde está o ouro? Perguntava através de gestos exagerados. Os nativos apontavam sul, sussurravam Couba, ilha maior que espanhóis interpretariam como Cipango. Obsessão reacendeu violenta em Colombo. Ásia rica devia estar próxima. Esses eram apenas habitantes periféricos. Mas algo mais chamou a atenção europeia. As mulheres. Jovens taínas de pele suave cor de mel, cabelos negros compridos até cintura, corpos despidos sem vergonha, conceito desconhecido naquela cultura. Para marinheiros celibatários há meses, visão era tortura deliciosa. Colombo proibiu estupros inicialmente, invocando a autoridade real e Deus. Somos embaixadores de Cristo. Comportem-se como cristãos. Mas à noite, homens esgueiravam-se para aldeias oferecendo espelhos e tecidos, em troca de favores sexuais. Algumas nativas aceitavam curiosas. Sexo casual não era tabu taíno. Outras eram forçadas em sombras de palmeirais enquanto tribos dormiam inocentes. Colombo fingia não saber, porque necessitava a lealdade da tripulação mais que pureza moral. Hipocrisia católica funcionando perfeitamente. Pregava evangelização de dia, ignorava violações noturnas. Navegaram entre ilhas daquele arquipélago caribenho durante semanas. Room Cay, Long Island, Crooked Island, cada vez mais frustrados. Habitantes eram igualmente pobres de metais preciosos, vivendo em simplicidade agrícola. Mandioca, milho, pesca artesanal. Colombo anotava no diário com um desespero crescente. São gente dócil, facilmente convertível à santa fé. Fariam excelentes servos. Escravização já germinava em mente delirante. 28 de outubro. Chegaram a Cuba, ilha massiva que Colombo jurou ser Japão. Forçou tripulação a assinar declaração, sob pena de terem línguas cortadas. Sob juramento afirmamos esta terra ser parte continental de Ásia. Mentira coletiva documentada. Primeiro de muitos crimes burocráticos. Em Cuba, encontraram povoados maiores, boios de palha onde centenas viviam comunalmente, mas ainda sem ouro significativo. Caciques locais ofereciam hospitalidade generosa, banquetes de peixe grelhado, inhame assado, bebida fermentada de mandioca. Dançavam rituais onde tambores marcavam ritmos hipnóticos, corpos pintados movendo-se em transe religioso. Colombo assistia impaciente, paganismo que precisava ser extirpado, mas fingia interesse. Questionava insistentemente sobre ouro através de intérpretes improvisados, taínos capturados em ilhas anteriores, forçados a aprender espanhol básico em semanas. Um jovem nativo chamado Diego, batizado com nome cristão após conversão coagida, traduzia mal, confundindo palavras, mas indicou leste. Babeque, ilha de rei poderoso com palácio dourado. 6 de dezembro. Explorando costa norte cubana, a pinta desapareceu. Martim Pinzón, cansado de comandos autoritários de Colombo, desertou para procurar ouro por conta própria. Traição que enfureceu o almirante. Quando retornarmos, enforcarei esse cão ganancioso. Mas secretamente temia que Pinzón encontrasse riquezas primeiro, roubando glória. Continuou com apenas 2 naus, alcançando Hispaniola, Haiti moderno, em dezembro. Ali, finalmente, pedaços maiores de ouro. Caciques usavam máscaras douradas, ornamentos pesados. Não era Japão ou China, mas ao menos algo para mostrar aos reis católicos. Colombo negociou agressivamente. Espelhos e sinos por pepitas. Ameaças veladas quando nativos hesitavam. O cacique Guacanagari, líder local, cooperou generoso demais. Não percebia que hospitalidade seria recompensada com escravidão. 25 de dezembro, Natal.
A Santa Maria encalhou em Recife de Coral, perto de Hispaniola. Acidente estúpido. Timoneiro inexperiente dormindo em turno, que destruiu nau Capitânia. Tripulação salvou-se, mas navio afundou lentamente com carga valiosa. Colombo interpretou como sinal divino: Deus quer que fundemos colônia aqui. Construíram forte com madeira do naufrágio, batizaram La Navidad pela data, deixando 39 voluntários com provisões, armas, sementes. Eram homens mais desesperados. Criminosos sem futuro na Espanha, aventureiros viciados em poder sobre nativos vulneráveis. Colombo instruiu: procurem ouro, tratem bem os índios, esperem meu retorno. Sabiam todos que tratar bem era eufemismo. Pretendiam escravizar, estuprar, pilhar à vontade. O almirante embarcou na Ninha em 4 de janeiro de 1493, começando viagem de retorno. Travessia de volta foi pesadelo diferente. Tempestades atlânticas de inverno quase afundaram caravela diminuta. Ondas altas como montanhas esmagavam convés. Ventos contrários impediam progresso. Homens rezavam esperando morte. Colombo, aterrorizado de morrer antes de entregar evidências do descobrimento, escreveu resumo da viagem em pergaminho, lacrou em barril impermeável, jogou ao mar esperando que chegasse à Espanha, caso naufragassem. 14 de fevereiro. Tempestade terrível separou Ninha da Pinta, que sobrevivera independentemente. Colombo conseguiu aportar em Açores Portuguesas, onde foi brevemente preso por governador desconfiado. Escapou, argumentando, autoridade castelhana. Chegou finalmente a Lisboa em março. O rei João II, que rejeitara projeto anos antes, recebeu-o com mistura de curiosidade e inveja. Colombo exibiu papagaios coloridos, pepitas de ouro, 6 taínos capturados como troféus humanos. Homens aterrorizados vestidos à força em roupas europeias, exibidos como animais exóticos. Descreveu ilhas paradisíacas, prometeu riquezas asiáticas inesgotáveis. João percebeu erro catastrófico. Deixara escapar descoberta que podia ter sido portuguesa. Cogitou ordenar assassinato de Colombo ali mesmo, mas temia retaliação espanhola. Deixou-o partir, engolindo amargura. 15 de março de 1493. Colombo entrou triunfalmente em Palos depois de 7 meses e 12 dias ausente. Multidões aglomeraram-se no cais, sinos repicaram. Milagre acontecera. Lunático voltara vivo com provas de terras ocidentais. Desfilou até Barcelona, onde reis católicos aguardavam. Isabel e Fernando receberam-no com honras extraordinárias. Sentaram-no ao lado deles, privilégio supremo, enquanto ele narrava aventuras embelezadas. Nativos cativos foram batizados em cerimônia pública. Papagaios tropicais voaram em salão real causando espanto. Colombo distribuiu amostras de ouro, descreveu índios dóceis prontos para a conversão. Prometeu frotas futuras trariam toneladas de especiarias asiáticas. Europa explodiu. Imprensas recém-inventadas publicaram carta de Colombo em latim, traduzida para todas as línguas. Em semanas, continente inteiro sabia. Mundo era maior. Ásia acessível pelo oeste. Espanha ganhara vantagem sobre Portugal. O Papa Alexandre VI dividiu o mundo não europeu entre as duas potências, com o Tratado de Tordesilhas, linha imaginária no Atlântico, oeste para Espanha, leste para Portugal. Colombo foi nomeado governador das Índias, vice-rei perpétuo, recebeu o brasão de armas nobre, do nada ao topo. Mas glória tinha gosto amargo. Ele sabia, no fundo da alma, onde mentiras não alcançavam, que não descobrira a Ásia. Não havia especiarias, cidades monumentais, imperador de Cipango. Apenas ilhas pobres com selvagens nus. Para manter fraude, precisaria escravizar, explorar,
mentir cada vez mais. O herói já era monstro. Setembro de 1493. Colombo retornou ao oceano com frota de 17 navios e 1.500 homens, soldados, colonos, sacerdotes, burocratas, aventureiros famintos por ouro prometido. Levava cavalos, gado, sementes europeias, armas suficientes para a guerra. A Espanha investira fortuna na empresa. Expectativa era construir império asiático imediato. Isabel fornecera instruções escritas, converter nativos pacificamente, estabelecer comércio justo, respeitar hierarquias locais. Colombo leu e ignorou, sabendo que realidade nas Índias seria ditada por violência, não por idealismo régio distante. Os navios cortaram o Atlântico em tempo recorde, apenas 21 dias, ventos favoráveis parecendo bênção divina. Chegaram em novembro a arquipélago caribenho, explorando primeiro ilhas menores onde nativos fugiram aterrorizados, vendo a armada gigantesca. 28 de novembro. Ancoraram diante de La Navidad, forte deixado o ano anterior. Silêncio sinistro. Nenhum europeu veio recebê-los. Bandeiras não tremulavam. Estruturas pareciam abandonadas. Colombo desembarcou com soldados armados, coração afundando em pressentimento. Encontraram horror, corpos em decomposição espalhados pela praia, espanhóis massacrados, alguns queimados, outros esquartejados. O forte estava destruído, saqueado, coberto de sangue seco. Guacanagari, cacique amigável do ano anterior, apareceu com o braço enfaixado explicando através de gestos. Os 39 colonos haviam enlouquecido de ganância, estuprando mulheres, roubando ouro, escravizando homens. Tribos vizinhas rebelaram-se lideradas por cacique Caonabo, massacrando todos os invasores numa noite de fúria. Vingança justificada, mas que Colombo interpretou como traição diabólica. Pagarão com sangue, prometeu friamente. Ordenou construção de nova cidade, Isabela, em local diferente. Primeira colônia europeia permanente no Novo Mundo. Foi desastre desde o início. Local escolhido tinha água contaminada. Mosquitos transmitiam doenças desconhecidas. Malária, febre amarela. Colonos morriam aos montes. Comida europeia não crescia em solo tropical. Nativos pararam fornecer mantimentos após violências iniciais. Fome devastou espanhóis. Começaram a comer cavalos, depois cães, finalmente cadáveres de companheiros. Mas Colombo, obcecado em provar valor da colônia, proibiu retornos, construiu prisão, instituiu castigos brutais, enforcamentos por roubo, açoites públicos por questionamentos, mutilações por deserção. Governador inexperiente transformou-se em tirano paranoico. A busca por ouro tornou-se genocida. Colombo instituiu o sistema de tributo. Cada taíno maior de 14 anos devia entregar quantidade fixa de ouro a cada 3 meses, provado por token de cobre pendurado no pescoço. Quem falhasse tinha mãos decepadas. Problema: não havia ouro suficiente nas ilhas. Nativos desesperados peneiravam rios até dedos sangrarem. Escavavam montanhas com ferramentas primitivas. Ainda assim, não alcançavam cotas impossíveis. Soldados espanhóis, supervisionando coletas, cortavam mãos, orelhas, narizes de preguiçosos. Crianças eram estupradas diante de pais, mulheres grávidas empaladas, velhos queimados vivos como exemplos. Hispaniola transformou-se em matadouro. Estima-se que população taína, 300 mil em 1492, reduziu-se a 60 mil em 1496. Não apenas por violência direta, doenças europeias, varíola, sarampo, gripe, dizimavam povos sem imunidade. Aldeias inteiras morriam em semanas, cadáveres apodrecendo sem enterro. Colombo documentava tudo com burocracia meticulosa. Escrevia relatórios aos reis, exagerando sucessos, minimizando mortes. Os índios morrem porque são fracos de constituição.
não acostumados ao trabalho honesto. A conversão progride bem. Mentiras sobre mentiras. Sacerdotes horrorizados enviavam denúncias secretas. O almirante tornou-se monstro. Permite escravidão aberta, violações sistemáticas, torturas que nem mouros infligiriam. Isto não é cristianização, é extermínio. Mas cartas demoravam meses atravessando o oceano. Quando chegavam, eram abafadas por propaganda oficial de Colombo. Imagine-se governando o inferno tropical. Colonos europeus te odeiam, porque prometeste ouro e entregaste morte. Nativos te veem como demônio destruidor de mundo ancestral. Rei distante exige lucros que não existem. Colombo desenvolveu insônia crônica, alucinações visuais, via taínos mortos acusando-o em pesadelos, acordava suando em febre, bebeu vinho até estômago ulcerar, isolou-se em paranoia acreditando que todos conspiravam. Ordenou execuções sumárias de espanhóis traidores, homens que apenas reclamavam de fome, enforcando-os em praça pública de Isabela. A colônia virou campo de concentração, onde europeus e nativos sofriam sob tirania delirante. Em 1495, Colombo decidiu escravizar industrialmente. Capturou 1.500 taínos, homens, mulheres, crianças, acorrentou-os e embarcou 500 nos melhores navios retornando à Espanha. Viagem de 2 meses em porões infectos matou metade. Cadáveres eram jogados ao mar diariamente. Sobreviventes chegaram a Sevilha em março de 1496, vendidos em leilão público como gado. Isabel ficou furiosa. Havia proibido escravidão de súditos potencialmente cristãos. Libertou alguns, mas a maioria já estava doente demais. Morreram em meses de pneumonia e desgosto. Colombo argumentou cinicamente. São pagãos rebeldes que recusaram conversão. Merecem escravidão segundo lei divina. Teólogos debateram. Alguns concordaram. Hipocrisia católica encontrava sempre justificativas. Março de 1496. Colombo retornou à Espanha, deixando o irmão Bartolomeu governando Hispaniola. Chegou magro, doente, envelhecido 10 anos em 3. A recepção foi glacial. Rumores de atrocidades chegaram antes dele. Mercadores retornados contavam verdades sobre ilhas pobres, nativos massacrados, colonos morrendo de doenças. Isabel e Fernando receberam-no friamente. Questionaram gastos excessivos versus lucros inexistentes. Onde está o ouro asiático? As especiarias? As cidades ricas? Colombo improvisou. Cipango está mais longe, próxima viagem alcançarei. As ilhas são apenas periferia. Paciência, majestades. Soou desesperado. Reis duvidavam, mas o investimento já era grande demais para abandonar. Autorizaram terceira viagem, com frota menor, verbas reduzidas. 2 anos depois, maio de 1498, Colombo zarpou novamente com 6 navios e menos de 300 homens. Dificuldade de recrutar voluntários após histórias de horror. Desta vez explorou mais sul, descobriu Trinidad e costa venezuelana, realmente continente. Mas ele teimava interpretar como extensão asiática. Encontrou pérolas em abundância no Golfo de Paria. Excitação renasceu. Finalmente, riqueza tangível. Ordenou escravidão de nativos locais para mergulhar coletando ostras perlíferas. Trabalho que causava surdez, cegueira, morte por afogamento. Não importava. Pérolas valiam em mercados europeus. Retornou à Hispaniola em agosto, encontrando colônia em guerra civil. Espanhóis, rebelados sob Francisco Roldán, rejeitavam a autoridade dos Colombo. Nativos insurgiram sob líderes como Guarionex e Maniocatex. Irmão Bartolomeu massacrava ambos indiscriminadamente. Cristóvão tentou restaurar ordem através de terror aumentado, enforcamentos públicos diários, esquartejamentos, tortura de testemunhas, mas perdeu o controle. Governador incompetente, navegador brilhante talvez,
Administrador desastroso definitivamente. Colonos escreveram em massa aos reis: Colombo é tirano louco, mata cristãos e índios por igual. Hispaniola morre sob seu comando. Em 1500, Isabel despachou Francisco de Bobadilla, novo governador, com ordens investigar e, se necessário, prender o almirante. Está sentindo? O gosto amargo de glória que apodrece. Herói aclamado 3 anos antes, agora caçado por crimes que ele mal compreendia serem crimes. O abismo abria-se, e Colombo, cego de obsessão, caminhava direto para dentro. Agosto de 1500. Francisco de Bobadilla desembarcou em Santo Domingo, nova capital, após Isabela falhar, encontrando 7 cadáveres espanhóis, balançando em forcas na praça principal. Enforcados recentemente por ordem de Colombo, corpos inchados sob sol caribenho, urubus arrancando olhos. Bobadilla, comissário real de autoridade absoluta, ficou horrorizado. Interrogou colonos que desfiaram litania de horrores. Milhares de nativos mortos, escravidão ilegal, espanhóis torturados por discordância, ouro real roubado pelos irmãos Colombo. Testemunho após testemunho, construiu caso devastador. Bobadilla ordenou prisão imediata do almirante. Cristóvão Colombo, 50 anos, cabelos brancos prematuros, corpo curvado por artrite e doenças tropicais, foi preso em sua própria residência. Soldados acorrentaram-no com ferros de escravos. Ironia cruel, arrastaram-no publicamente até calabouço úmido. Ele gritou ultrajes: "Sou almirante do mar oceano, vice-rei perpétuo. Como ousam?" Bobadilla respondeu friamente: "És prisioneiro da coroa, acusado de tirania, roubo e traição. Serás enviado à Espanha para julgamento." Colombo entrou em choque, incapaz de processar queda vertiginosa. Imaginava-se intocável, protegido por títulos e descobertas. Errado. Os irmãos Bartolomeu e Diego também foram acorrentados, embarcados em caravela lagorda rumo à metrópole em outubro. A viagem de retorno foi humilhação prolongada. Capitão do navio, Alonso de Valejo, ofereceu remover ferros por respeito ao antigo almirante. Colombo recusou com orgulho masoquista: "Não, que me vejam assim. Que o mundo saiba como recompensam quem lhes deu novo mundo." Ficou acorrentado durante travessia inteira de 40 dias, exibindo correntes como estigmas de mártir. Escreveu carta patética aos reis, documento que misturava autopiedade, delírio messiânico e acusações contra inimigos. "Servi vossas majestades com lealdade que nenhum servo jamais teve para com o Senhor. Naveguei onde humano algum foi. Descobri outro mundo, e agora sou preso como criminoso mais vil. Se cometesse contra mouros os crimes pelos quais me acusam, Espanha não me condenaria. Mas porque defendi vossa glória contra selvagens ingratos, sofro injustiça suprema. Racionalização perfeita de genocida. Vítimas não eram humanas suficientes para importarem. Chegou a Cádiz em novembro acorrentado. Multidões no porto reagiram com um misto de piedade e escárnio. Alguns choravam vendo o herói caído, outros cuspiam, lembrando parentes mortos em colônias. Isabel e Fernando, em Granada, receberam notícia com embaraço político. Colombo tecnicamente cometera crimes, mas prenunciara-lo publicamente manchava a empresa colonial inteira. Ordenaram libertação imediata. Convocaram-no para a audiência. Dezembro. Colombo prostrou-se diante dos reis em Salão Alhambra. Chorou copiosamente, lágrimas genuínas de homem quebrado. Implorou perdão e restauração de títulos. "Perdoem velhos erros de quem dedicou vida à vossa glória. Deixem-me morrer como almirante que fui." Isabel, mulher pragmática apesar de misticismo, estava dividida. Relatórios confirmavam atrocidades,
Mas Colombo abrira portas para o império colonial que competia com Portugal. Não podia executá-lo ou desgraçá-lo completamente sem admitir fracasso do projeto. Solução salomônica. Perdoaram crimes, restauraram pensões e títulos honoríficos, mas removeram poderes governamentais. Nunca mais governaria colônias. Novo governador, Nicolás de Ovando, seria enviado à Hispaniola. Colombo poderia fazer quarta viagem exploratória, mas sem autoridade administrativa. Era concessão humilhante. Reconheciam-no como navegador, negavam-no como líder. Você sente a amargura? Glória máxima seguida de queda abissal, reconstrução parcial que nunca recupera a altura original. Colombo aceitou, porque a alternativa era obscuridade total. Passou 2 anos preparando a expedição final. Corpo deteriorando rapidamente. Artrite deformava mãos, inflamações oculares deixavam-no quase cego. Febres recorrentes causavam delírios. Médicos atribuíam a humores desequilibrados. Diagnóstico medieval inútil. Provavelmente sofria artrite reativa de doenças venéreas contraídas em colônias, além de malária crônica e estresse traumático. Mas ele teimava. Uma última viagem, uma última chance de provar valor, encontrar passagem para a Ásia verdadeira. Maio de 1502. Partiu com 4 caravelas pequenas e 150 homens, incluindo irmão Bartolomeu e filho Fernando, 13 anos, que documentaria a viagem em crônica preciosa. Objetivo: encontrar estreito através da América Central rumo ao Oceano Índico. Colombo ainda não aceitava descobrir continente novo. Mantinha delírio de estar navegando costas asiáticas. Explorou Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, costa mais hostil encontrada até então. Selvas impenetráveis, nativos agressivos com flechas envenenadas, tempestades violentas destruindo navios. Em Panamá, nativos falaram de outro mar além das montanhas, Pacífico, que Vasco Nunes de Balboa descobriria anos depois. Colombo tentou encontrar passagem fluvial, fracassou, adoeceu gravemente. Febre e artrite incapacitaram-no. Passou semanas deitado em rede enquanto tripulação explorava. Alucinações retornaram piores. Via anjos e demônios disputando a alma dele. Ouvia vozes divinas ordenando continuar. Sentia culpa esmagadora por mortes causadas. Sentimento que racionalizava imediatamente como tentação demoníaca. Religiosidade e sociopatia entrelaçavam-se perfeitamente em psique fraturada. Os navios começaram a apodrecer, literalmente. Brocas marinhas, teredos, furavam cascos de madeira, abrindo buracos que bombas não conseguiam esvaziar rápido o suficiente. Junho de 1503. Navios naufragaram em Jamaica, encalhando em praia remota. 116 homens ficaram presos em ilha sem esperança imediata de resgate. Colombo, paralítico e delirante, ordenou construção de abrigos improvisados com destroços. Mandou 2 homens em canoa indígena rumar para a Hispaniola buscar socorro. Viagem suicida de 150 quilômetros em oceano aberto. Milagrosamente sobreviveram, mas governador Ovando, odiando Colombo, deliberadamente atrasou o resgate por 1 ano inteiro. Sabotagem política que condenou náufragos a sofrimento prolongado. Jamaica tornou-se purgatório. Comida acabou. Nativos locais forneceram peixes e frutas inicialmente, mas espanhóis famintos logo exigiam demais, pagavam pouco. Tensões explodiram. Tentaram escravizar jamaicanos que rebelaram-se violentamente. Colombo, acamado, usou truque brilhante. Consultando efeméride astronômica, previu eclipse lunar de 29 de fevereiro de 1504. Convocou caciques, ameaçou: "Meu Deus, apagará a lua se não nos alimentarem." Eclipse ocorreu conforme previsto. Nativos aterrorizados prostraram-se, prometeram obediência. Manipulação psicológica cruel, mas que salvou vidas espanholas.
Motim eclodiu entre tripulação em dezembro de 1503. Metade dos homens, liderados por irmãos Porras, rebelaram-se, exigindo construir jangadas e tentar escapar. Colombo, doente demais para lutar, assistiu impotente enquanto desertavam. Tentaram navegar para a Hispaniola, fracassaram. Retornaram famintos meses depois. Guerra civil estourou na praia. Leais a Colombo versus rebeldes. Espanhóis matando espanhóis sob sol tropical. Bartolomeu liderou defesa, massacrou líderes do motim, restaurou ordem precária. Finalmente, junho de 1504. Navio de resgate chegou. Colombo foi transportado de maca, incapaz de andar. Embarcado para a Hispaniola, onde Ovando o recebeu com desdém educado. Setiembre. Chegou à Espanha após 2 anos de pesadelo. Isabel, patrona dele, morreu em novembro. Último golpe. Fernando, novo rei consorte, não tinha simpatia alguma pelo navegador. Colombo passou últimos 18 meses de vida mendigando audiências reais, exigindo restauração completa de títulos e riquezas prometidas. Foi ignorado, adiado, humilhado burocraticamente. Morreu em Valladolid, 20 de maio de 1506, 55 anos, corpo destruído, mente oscilando entre grandeza e culpa. Últimas palavras foram oração murmurada. In manos tuas domine. Enterro foi modesto. Poucos compareceram. O homem que descobrira para a Europa um novo mundo morreu quase esquecido, sem saber que nome ecoaria eternamente em glória e maldição simultâneas. Os anos finais de Colombo foram descida ao inferno psicológico. Após retornar da Jamaica em 1504, arrastou-se pela Espanha como fantasma de si mesmo. Corpo arqueado por artrite, que transformara mãos em garras deformadas, olhos nublados por cataratas incipientes, mente oscilando entre lucidez cortante e delírio místico. Instalou-se em Sevilha primeiro, depois Segóvia, finalmente Valladolid, perseguindo o corte real que mudava constantemente de cidade. Carregava baús de documentos, cartas régias, contratos, mapas, comprovantes de descobertas, evidências obsessivamente organizadas para processos legais intermináveis. Exigia 10% de toda a riqueza, extraída das Índias, conforme capitulações de Santa Fé. A coroa alegava que contratos haviam sido baseados em fraude. Ele prometera a Ásia, entregara ilhas pobres. Portanto, eram nulos. Batalha jurídica que consumiria décadas, arrastando-se até herdeiros dele. Beatriz Henriques, mãe de Fernando Bastardo, reapareceu ocasionalmente, exigindo pensão alimentícia. Colombo pagava irregularmente, envergonhado do relacionamento que nunca formalizara. Ela envelhecera sozinha, criando filho que o pai mal conhecia. Fernando cresceu erudito brilhante, eventualmente escrevendo biografia hagiográfica do pai, tentando redimi-lo para a história. Diego, filho legítimo de Filipa, casara-se com nobre espanhola. Herdaria títulos diminuídos de almirante. Mas Colombo via pouco os filhos. Solidão escolhida anos antes retornava como maldição. Homem que cruzara oceanos morria cercado de estranhos indiferentes. As noites eram piores. Insônia torturava-o. Artrite latejava quando deitava, obrigando-o a sentar em cadeira desconfortável, onde cabeceava entre vigílias. Nessas madrugadas intermináveis, memórias invadiam com violência alucinatória. Via taínos de mãos decepadas implorando misericórdia. Ouvia gritos de mulheres nativas estupradas. Sentia cheiro de carne queimada de rebeldes empalados. Acordava suando, gemendo negações. Não fui eu. Foram os soldados, os colonos ambiciosos. Apenas cumpri dever cristão de converter pagãos. Racionalização que a própria consciência rejeitava. Rezava rosários até dedos sangrarem nas contas, buscando a absolvição que Deus parecia negar através de silêncio celeste. Desenvolveu misticismo apocalíptico, delirante.
Escreveu Livro de las Profecias, compilação de passagens bíblicas interpretadas como previsões das próprias viagens. Argumentava que descobrimentos cumpriam profecias isaíacas sobre evangelização global precedendo o fim dos tempos. Calculou que mundo terminaria em 1656, 150 anos futuros, e que ouro das Índias financiaria a reconquista de Jerusalém dos muçulmanos, preparando segunda vinda de Cristo. Teólogos que liam o manuscrito balançavam cabeças. Heresia mesclada com megalomania, mente brilhante desmoronando em paranoia religiosa. Mas, para Colombo, era lógica perfeita. Se descobertas eram vontade divina, massacres associados também eram, males necessários para bem maior da cristianização universal. Obsessão com ouro nunca cessou. Mesmo moribundo, calculava quanto a coroa lhe devia, percentuais de cada pepita extraída, cada pérola pescada, cada escravo vendido, números astronômicos que escrevia com caligrafia trêmula, em petições ignoradas por burocratas reais. Fernando e Isabel haviam-no enriquecido moderadamente com pensões, mas ele exigia dezenas de vezes mais. Não era ganância simples, era validação existencial. Se recebesse fortunas prometidas, provaria que vida não fora desperdício sangrento. Coroa negava porque reconhecer dívida total admitiria que Colombo descobrira algo extraordinário, contradizendo narrativa oficial de ilhas periféricas sem valor. Abril de 1506. A saúde deteriorou-se terminalmente. Gota inchaçou pernas, tornando locomoção impossível. Febre intermitente queimava cérebro. Tossia sangue, indicando tuberculose, ou câncer pulmonar não diagnosticado. Médicos aplicavam sanguessugas, purgantes de mercúrio, orações. Arsenal médico medieval completamente inútil. Colombo intuía a proximidade da morte. Convocou tabelião para ditar testamento final. Dividiu posses entre filhos. Deixou pensão pequena a Beatriz com culpa expressa por nunca casar-se com ela. Doou quantia para prostitutas pobres de Gênova. Caridade estranha, que alguns historiadores interpretam como remorso por pecados sexuais em colônias. 20 de maio de 1506, Ascensão do Senhor. Colombo agonizou em quarto modesto de casa alugada em Valladolid. Presentes estavam Diego e Fernando, irmão Bartolomeu, poucos amigos leais, nenhum representante real, descaso final. Ele respirava dificultosamente, lábios azulados de cianose, pedindo perdão repetidamente. Pelos índios, pelas almas perdidas, perdão. Não sabemos se arrependimento era genuíno ou performático. Homem que passou vida inteira manipulando, talvez manipulasse até na morte. Às 2 da tarde, após confessar com padre franciscano, sussurrou últimas palavras registradas: In manus tuas, Domine, comendo spiritum meum. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Frase bíblica de Cristo crucificado. Morreu segundos depois. O enterro foi patético para quem descobrira continente. Sepultaram-no em convento franciscano de Valladolid com cerimônia simples. Alguns nobres menores compareceram por educação, não por luto. Jornais da época mal noticiaram. Morreu Cristóvão Colombo, genovês que explorou Índias ocidentais. Sem pompa, sem lamentações públicas, sem reconhecimento da magnitude histórica. O corpo seria exumado e reenterrado múltiplas vezes ao longo de séculos. Sevilha, em 1509, Santo Domingo, em 1537, Havana, em 1795, novamente Sevilha, em 1898, ossos vagando postumamente como alma inquieta que nunca encontrou descanso. Mas legado começou a solidificar-se imediatamente após morte. Conquistadores subsequentes, Cortés, Pizarro, Valdívia, seguiram precedente dele. Exploração justificada por cristianização. Genocídio mascarado como missão civilizatória.
Milhões de nativos americanos morreriam no século seguinte. Doenças trazidas por europeus, escravidão em minas e plantações, massacres punitivos. Colombo não causou tudo isso sozinho, mas abriu comportas. Sem sua obsessão delirante, Europa talvez demorasse décadas ou séculos para cruzar Atlântico sistematicamente. Você consegue segurar essa complexidade? Homem de coragem inegável que atravessou abismo desconhecido quando outros temiam, mas também sociopata que inaugurou genocídio continental. Navegador brilhante cuja teimosia mudou mapas mundiais, governador incompetente cuja crueldade massacrou inocentes. Místico, que genuinamente acreditava cumprir vontade divina. Manipulador, que usou religião para justificar atrocidades. História não oferece redenção simples. Colombo permanece figura dividida. Herói para quem valoriza exploração e coragem. Vilão para quem conta corpos nativos. Tragédia humana para quem vê ambição consumindo humanidade. Estátuas dele foram erguidas em centenas de cidades: Nova York, Barcelona, Gênova, Buenos Aires, celebrando o descobridor. Outras foram derrubadas recentemente por ativistas indígenas, denunciando o genocida. Ambos lados têm razão. Ambos lados erram por redução. O que resta 500 anos depois? Nome gravado eternamente em continentes que ele mal compreendeu descobrir. 2 hemisférios irreversivelmente conectados, para bem e mal. Civilizações nativas aniquiladas ou transformadas violentamente. Impérios coloniais construídos sobre fundações que ele estabeleceu involuntariamente. E pergunta eterna: fins justificam meios? Descoberta justifica destruição? Glória pessoal vale oceano de sangue? Colombo nunca respondeu honestamente. Morreu convencido de heroísmo próprio, cego ou indiferente a horrores causados. Talvez essa seja sua verdadeira maldição. Não culpa consciente, mas incapacidade de reconhecê-la. Séculos passaram desde aquele 20 de maio de 1506 em Valladolid, mas a sombra de Cristóvão Colombo alongou-se como mastro infinito sobre o mundo. Em 1493, o Papa Alexandre VI traçara a linha imaginária no Atlântico. Depois de sua morte, essa linha se solidificou em muros visíveis. Fronteiras, bandeiras, línguas, igrejas erguidas sobre templos arrasados. O novo mundo, que ele apresentara à Europa, converteu-se em laboratório de ambições imperiais. Espanha, Portugal, depois Inglaterra, França, Holanda, todos competindo para arrancar ouro, açúcar, tabaco, almas. Povos antigos desapareceram como neblina ao amanhecer. Taínos de Hispaniola, Lucaios das Bahamas, centenas de nações apagadas tão completamente que restam apenas nomes fósseis em crônicas frias. Cada mapa moderno da América é, em certa medida, epitáfio de tribos que nunca pediram para serem descobertas. E no centro desse turbilhão, o nome dele, Cristóvão Colombo. Em praças de pedra fria na Europa, estátuas de mármore mostravam-no por séculos como herói impecável, punho apoiado no globo, olhar voltado ao horizonte, símbolo de coragem e fé. Manuais escolares em Espanha, Itália, Portugal repetiam narrativa simplificada. Homem que uniu 2 mundos, descobridor das Américas. Cenas de caravela avançando por mares azuis, índios ajoelhados recebendo cruz e bandeira. Silêncio cúmplice sobre correntes, mutilações, estupros, minas de ouro onde crianças taínas morriam sufocadas. Histórias de vencedores têm esse dom. Escolhem o que lembrar, enterram o que envergonha. Mas o tempo, companheiro cruel, gosta de revirar sepulturas. Século XX trouxe historiadores que abriram arquivos, leram cartas esquecidas, ouviram ecos de vozes indígenas abafadas pela poeira. Bartolomé de Las Casas, dominicano que testemunhara horrores em Hispaniola, emergiu como acusador tardio.
Em sua brevíssima relação da destruição das Índias, descreveu com detalhes nauseantes as violências iniciadas sob governo de Colombo. Índios queimados vivos, crianças decapitadas por diversão, mães afogando bebês para poupá-los da escravidão. Subitamente, Herói de Mármore mostrou fissuras profundas. Sob verniz de navegante corajoso, via-se administrador cruel, ambicioso sem freios, místico disposto a sacrificar povos inteiros para cumprir delírios bíblicos. Américas também mudaram olhar. Em cidades erguidas sobre ruínas indígenas, Cidade do México sobre Tenochtitlan, Lima sobre antigas huacas, Santo Domingo sobre ossos taínos, descendentes de sobreviventes começaram a perguntar: descobriu o que, exatamente? Nossas terras já existiam. Nossos deuses já nos guiavam. Nossos mapas eram outros, mais reais. Para quem nasceu do lado americano da história, Colombo não foi descobridor. Foi o primeiro capitão de uma longa frota de invasores. Genocida inaugural. Sinal de que uma era de liberdade nativa, acabava para dar lugar a séculos de cativeiro e mestiçagem forçada. No entanto, seria simples demais e confortável demais tratá-lo apenas como monstro unidimensional. Ele foi, também, o homem que atravessou o oceano que todos temiam, que arriscou morrer no vazio porque acreditava numa ideia contra risos de reis e sábios, que suportou tempestades, fome, motins, doenças, guiando navios minúsculos por abismos sem garantias. Sua coragem física é inegável. Sua visão geográfica, embora errada em detalhes, rompeu limites mentais de uma Europa acostumada a ver mundo como disco fechado. Sem esse salto cego, talvez contato entre velho e novo mundo demorasse mais. Talvez ocorresse por outros caminhos, mas teria, de algum modo, acontecido. A pergunta incômoda não é se, e sim como. Imagine, por um instante, duas linhas de tempo. Numa, Colombo nunca convence Isabel. Morre velho em Lisboa como cartógrafo esquecido. Portugal continua voltado para a África e Índia. Espanha fica presa à glória da reconquista. As Américas permanecem isoladas por algumas décadas, até outro capitão, inglês, francês, talvez português, cruzar Atlântico. Outro nome nas praças, o mesmo destino para os povos nativos. Doenças europeias teriam chegado mais tarde, mas ainda chegariam. Armas de aço ainda encontrariam corpos sem armadura. Cruzes ainda seriam fincadas sobre altares antigos. Noutra linha, ele existe como existiu. Teimoso, fanático, sedutor de rainhas, inaugurando era de colonizações brutais. Em ambas, tragédia parece inevitável, porque raiz não está num homem só. Está na fome de impérios, na certeza de superioridade, no Deus empunhado como espada. Talvez por isso Colombo nos fascine tanto, porque obriga a olhar para o espelho desconfortável da própria espécie, nossa capacidade de amar mapas mais do que pessoas, de sacrificar milhares em nome de ideias abstratas, glória, fé, civilização. Ele era filho do seu tempo, sim, mas também produtor desse tempo, amplificador das piores e melhores tendências humanas, coragem e crueldade, fé e fanatismo, curiosidade e destruição. Quando velhos de hoje, sentados em poltronas confortáveis, assistem documentários sobre ele, veem não apenas passado distante, veem advertência para futuro. Olhe para o mundo atual. Fronteiras tensas, tecnologias que permitem destruir continentes com apertar de botão, discursos que demonizam o outro em nome de seguranças e grandezas nacionais. Quantos Columbos potenciais andam por aí, dispostos a atravessar novos oceanos, espaciais, digitais, biológicos, sem medir custo humano? Quando corporações anunciam exploração de outros planetas, quando governos falam em colonizar Marte, não houve eco de caravelas zarpando de Palos.
Quem serão, desta vez, os taínos invisíveis, os povos que pagarão preço do nosso próximo salto? Você, que acompanhou esta viagem pelas sombras da história, carrega agora peso incômodo. Não pode mais ouvir o nome Cristóvão Colombo como rótulo simples. Ele não é só feriado em outubro, nem apenas demônio a ser apagado de livros. É ferida aberta, lição viva sobre perigo de transformar ambição em religião, e religião em licença para matar. Ao lembrar dele, não celebre cegamente, mas também não apague. Conte a história inteira. O menino pobre de Gênova, olhando estrelas com fome de infinito. O amante que usou mulheres como degraus. O visionário que enfrentou abismo líquido. O tirano que esmagou povos. O velho que morreu sem entender completamente o que fizera ao mundo. E no fim, talvez reste pergunta única, sussurrada como vento sobre mar noturno. Se você estivesse no convés da Santa Maria, em 1492, sabendo o que viria, glória para uns, ruína para tantos, teria mandado as velas baixar ou ordenado voltar? Teria coragem de impedir descoberta que também te deu vida, língua, cidade, tecnologia? Ou aceitaria o peso terrível de saber que tudo que é hoje foi construído sobre ossos? Não há resposta fácil. Há apenas consciência. E com ela, responsabilidade. Se esta travessia até as profundezas de Colombo mexeu com algo dentro de si, não deixe o mar fechar-se em silêncio. Partilhe, discuta, questione. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, conte nos comentários. Para você, Cristóvão Colombo é herói, vilão ou tragédia? Porque, enquanto debatemos, o mar continua lá fora, escuro, chamando outros navegadores. E a história, companheiro de viagem, raramente se repete, mas adora rimar.